Jogos FPS basicamente são jogos de tiro em primeira pessoa, onde o jogador assume o papel de um personagem dentro do jogo e usa armas de fogo para lutar contra seus inimigos. E esses jogos frequentemente levantam questões polêmicas envolvendo jovens que podem ser influenciados pela violência virtual a cometerem crimes na vida real. Porém, por mais que os jogos de tiro sejam violentos, as pessoas não saem atirando nas outras ou cometendo crimes por causa disso, exceto Daniel Patrick, que se tornou um assassino sanguinário por causa de seu jogo favorito. Olá, eu sou o Babushi e antes de iniciar esse vídeo eu queria pedir para você deixar o seu like e se inscrever, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho para fazer. Eu demoro no mínimo 4 dias para poder fazer um vídeo e o seu like é muito importante para que o YouTube comece a recomendar os meus vídeos e assim a gente conseguir crescer mais rápido nessa plataforma, beleza? Então eu conto com a ajuda de vocês e então vamos ao vídeo. Daniel Patrick, mais conhecido como Danny, nasceu no dia 24 de agosto de 1991 nos Estados Unidos. Ele morava na pequena cidade de Wellington, que possui cerca de 5.000 habitantes no estado de Ohio, em uma casa com seus pais e mais 2 irmãs. Danny era filho de Susan e Mark Patrick, que além dele tiveram mais 2 filhas chamadas Age e Holly, que juntos formavam uma família cristã, além de participarem ativamente dos projetos da igreja. Mark e Susan, desde muito jovens, dedicavam suas vidas trabalhando como pastores e visitando igrejas para pregar sobre a palavra de Deus. E com o tempo, Mark se tornou o pastor principal da igreja Assembleia de Deus Nova Vida, localizada em Wellington. A religião era uma parte muito importante não apenas para Mark e Susan, mas também para os filhos que frequentavam os cultos e ajudavam os pais com tarefas e lideranças missionárias. Danny tinha um ótimo relacionamento com seus pais e com os jovens da igreja, que o descreviam como um cara divertido, feliz e que sempre fazia graça para as pessoas rirem de suas piadas. E na escola não era diferente, o seu convívio com os colegas era extremamente saudável, porém ele não era um garoto que tirava notas altas, talvez até mesmo por ser aquele cara engraçado da turma do fundão que vai para a aula apenas para cumprir seu horário. Danny também era considerado um garoto muito, mas muito atlético. Ele era apaixonado em praticar esportes, principalmente futebol americano, onde se tornou um linebacker defensivo do time principal da escola. Porém, uma péssima notícia de seu médico iria fazê-lo passar pela pior fase de sua vida. Em outubro do ano de 2007, Danny sofreu um acidente de snowboard que o deixou com uma lesão bastante grave na coluna. Porém, ele teve sorte de não ficar tetraplégico, já que lesões na coluna são perigosas e facilmente podem te deixar paralisado. Porém, apesar da sorte, os médicos o proibiram de praticar qualquer esporte, pois se aquela região se lesionasse novamente, as chances dele enfrentar uma cadeira de rodas seria quase certa. Para Danny, com toda certeza, essa notícia foi algo doloroso de se ouvir. Ele sempre foi incrível ativo, adorava esportes e de um dia para o outro ele simplesmente não poderia mais jogar com os amigos. E para piorar, a sua lesão na coluna fez com que Danny desenvolvesse uma infecção óssea bastante grave, onde ele iria precisar cortar toda a atividade física durante um ano. Ou seja, no auge da sua adolescência, ele não poderia praticar esportes, correr ou fazer uma caminhada e sua vida virou totalmente de cabeça para baixo em questão de dias. E como agora ele iria ter que ficar em casa a maior parte do seu tempo durante um ano, ele começou a jogar videogame para ter uma diversão e se manter ocupado. Mark frequentemente comprava jogos de esportes para Danny e o jogo que eles mais gostavam de jogar juntos era o Madden NFL, que seria um simulador de futebol americano. Eles jogavam outros jogos relacionados a esportes como futebol e basquete, mas com o tempo Danny já estava enjoado e procurava outras variedades de jogos, principalmente de tiro, que seria algo novo para ele. Um amigo de Danny chamado Jonathan lhe apresentou a franquia do jogo Halo, um FPS de tiro com gráficos extremamente avançados para a época, além de outros FPS como Call of Duty. E em pouco tempo, jogar FPS se tornou sua principal atividade do dia. Aquilo para ele era como se fosse uma droga viciante em que ele precisava usar para esquecer o quanto estava deprimido por causa de seu acidente. Ele começou a passar mais de 15 horas direto jogando em seu quarto e não parava o jogo nem para comer na mesa, fazendo
com que seu quarto colecionasse pilhas de pratos e copos que ele usava ao longo do dia. Ele só se levantava apenas para ir ao banheiro quando realmente já não aguentava mais se segurar, e isso com toda certeza era motivo de briga com seus pais, que estavam preocupados com as atitudes que Danny agora estava adotando para sua vida. Ele já não queria mais ajudar seus pais nos projetos missionários ou muito menos ir para a igreja, e aquele garoto engraçado rapidamente foi se tornando uma versão tão sombria que às vezes nem parecia ser o próprio Danny que todos conheceram há uns meses atrás. A cada dia que se passava, ele ficava cada vez mais viciado em jogos de tiro, além de começar a ter ataques de raiva quando perdia alguma fase, ou até mesmo quando era contrariado por seus pais, que na sua cabeça estavam pegando demais no seu pé. E seus pais, percebendo as mudanças que estavam acontecendo em seu filho, se sentiram na responsabilidade de controlá-lo antes que a situação chegasse a um ponto sem volta. Até porque ele era apenas um garoto de 16 anos que ainda morava debaixo de seu teto e precisava cumprir as regras da casa. Mark e Susan agora queriam controlar o tempo em que Danny passava na frente do videogame, além de proibir ele de jogar jogos violentos como Call of Duty e o jogo Halo que Danny frequentemente jogava. E se você acha que ele obedeceu os pais e levou toda essa situação numa boa, obviamente você errou. Danny não aceitava que seus pais controlassem ele, o que era motivo de briga praticamente todos os dias, principalmente quando seus pais descobriram que ele estava aguardando ansiosamente o lançamento do jogo Halo 3, que aconteceria no dia 25 de setembro de 2007. Seus pais disseram a ele que não iriam aceitar de forma alguma que ele comprasse o jogo, e se caso ele decidisse comprar, teria que sair de casa, pois se estivesse morando com os pais, precisava obedecer às regras da casa. Danny ficou puto de raiva com os pais e decidiu morar um tempo na casa de seu amigo Jonathan, quando faltava uma semana para o lançamento do Halo 3. Os dois passavam mais de 18 horas por dia jogando juntos, mas ao decorrer dos dias, um desgaste na amizade fez Danny sentir falta de sua casa e voltar a morar com seus pais. Mark e Susan obviamente ficaram muito felizes com a volta de seu amado filho, porém Danny planejava fazer de tudo para conseguir jogar o tão esperado Halo 3 sem que seus pais soubessem de nada. Ele havia combinado com Jonathan que compraria o jogo escondido e no dia seguinte iria até ele para jogarem juntos. Então, alguns dias após o lançamento, ele esperou seus pais irem dormir e saiu pela janela do quarto até uma loja de jogos, onde finalmente comprou o jogo Halo 3 e depois voltou para casa. Mas quando Danny voltou pela janela do quarto, sua mãe logo percebeu que ele havia desobedecido e comprado o jogo. Seus pais decidiram confiscar o jogo e guardá-lo dentro de um cofre, o que fez Danny ficar bastante irritado com essa situação. E após alguns dias, ele teve uma grande ideia para conseguir recuperar o seu jogo. Ele iria descobrir qual a senha do cofre e consequentemente fazer uma surpresa para seus pais. E no dia 20 de outubro de 2007, por volta das 18h45, Danny foi até seus pais, que estavam sentados na sala assistindo televisão, e disse para eles fecharem os olhos, pois teria uma grande surpresa para eles. Seus pais logo já desconfiaram que Danny provavelmente iria dar algum presente em troca de poder jogar o seu jogo. E realmente seria um bom plano, pois talvez se ele melhorasse suas atitudes e não ficasse tão viciado, ganharia novamente a confiança deles. Mark olhou para Susan por alguns segundos, fechou os olhos e quando Danny foi para a parte de trás do sofá, algo terrível aconteceu. Danny desferiu um tiro na nuca de seu pai e depois acertou 4 tiros a queima-roupa na sua mãe, que não teve nem a oportunidade de se defender. Alguns minutos antes, ele havia conseguido abrir o cofre onde estava o seu jogo, além de ter uma arma carregada de seu pai que foi usada no crime. Após o crime, Danny colocou a arma no colo de Mark, obviamente na tentativa de incriminá-lo, pegou seu jogo e saiu rapidamente da residência. Mas ele não esperava dar de cara com sua irmã mais velha, chamada Ade, junto de seu marido Andrew, que chegaram para assistir um jogo de beisebol com a família. Danny olhou para Ade assustado e disse: "Mamãe e papai estão discutindo e você não pode entrar agora. Vamos ficar esperando aqui fora, ok?" Ade e seu marido Andrew de início até concordaram, mas depois de ouvir alguns barulhos estranhos, além da esquisita atitude de Danny tentando distraí-los, Andrew decidiu entrar na casa e presenciou os sogros deitados em uma poça de sangue. Andrew imediatamente olhou para Ade do lado de fora da casa e disse a ela: "Não entra na casa agora, não quero que você veja seus pais assim, só liga para emergência rápido porque seus pais foram baleados." Então Ade, sem entender, rapidamente ligou para a emergência. What's going on? I don't know what happened. I just came over to my parents' house because we were going to watch the game,
Does anybody know what happened? Did your brother shoot your parents? I don't know. I think so. Enquanto isso, Danny simplesmente entrou no carro de seus pais, colocou o jogo no banco do passageiro e saiu sentido à casa de seu amigo Jonathan para jogarem juntos. Porém, infelizmente, a polícia conseguiu encontrá-lo no caminho para entender o que havia acontecido, e a única coisa que ele sabia falar era que seu pai teria atirado em sua mãe. A polícia rapidamente o levou para um interrogatório onde Danny relatou a sua versão da história. Ele disse aos policiais que antes do acontecimento teria pedido a permissão de seus pais para ir ao cinema e que por algum motivo isso deu início a uma discussão entre Mark e Susan. Ele disse que estava no seu quarto ouvindo seus pais gritando um com o outro na sala durante alguns minutos e depois disso Mark teria ido até o quarto do casal onde ficava o cofre. Segundo Danny, quando ele decidiu sair do quarto para talvez acalmar seus pais, ele viu Mark apontando sua arma e matando Susan a queima-roupa, além de também tirar sua própria vida em seguida. Os detetives acharam um pouco estranho, já que Danny havia presenciado a morte de seus pais causada por seu próprio pai e praticamente não expressou nenhuma emoção, o que seria no mínimo anormal devido à terrível tragédia presenciada por ele. Mas ok, cada um reage de uma forma. Mas o que realmente não fazia sentido era Danny ter saído da casa segurando um jogo enquanto seus pais estavam baleados, já que o mínimo que ele poderia ter feito seria rapidamente chamar uma ambulância para tentar salvá-los de alguma forma. Além disso, eles também perguntaram se após a análise encontrariam seu DNA na arma utilizada no crime, e Danny respondeu que sim, porém só teria encostado nela após o crime para evitar que seu pai atirasse novamente, já que até o momento ele estaria vivo. E como os detetives não são idiotas, logo já colocaram Danny como o principal suspeito de cometer aquele crime. Porém, eles precisavam reunir mais provas para a condenação, e um detalhe que Danny não esperava seria outra testemunha relatar o que realmente aconteceu naquele dia. Seu pai Mark incrivelmente sobreviveu ao tiro, porém ele ficou em coma durante uma semana, além de passar por 5 cirurgias para conseguir sobreviver e reconstruir a região atingida. Os investigadores o visitaram no hospital, mas como ele estava impossibilitado de conversar, pediram para que ele acenasse positivamente ou negativamente algumas perguntas sobre o caso. E uma das perguntas foi se Danny seria a pessoa que cometeu aquele crime, e Mark acenou que sim, o que realmente não espantou as autoridades. Quando Mark se recuperou, obviamente ficou bastante abalado com tudo que havia ocorrido, até mesmo porque ele se lembrava de seu próprio filho matando sua esposa, tentando incriminá-lo, e até mesmo a voz de sua filha do lado de fora da residência. Mark e Susan sempre tiveram um relacionamento incrível, se amavam muito e todos que os conheciam diziam que eles eram um exemplo de empatia e amor ao próximo, além de serem bastante queridos pela pequena comunidade Wellington. E um ano depois, finalmente foi o julgamento de Danny, onde ele estava sendo acusado de homicídio agravado, tentativa de homicídio e adulteração de provas. E no seu julgamento, Mark se levantou para dizer que antes estava com tanta raiva de Danny a ponto de matá-lo, porém depois de orar muitas e muitas vezes, ele finalmente conseguiu encontrar a paz e o perdão para Danny. O que não adiantou muito, pois mesmo Mark o perdoando, ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 23 anos de cadeia. Esse crime na época gerou bastante polêmica, onde alguns policiais e jornalistas argumentaram que o conteúdo violento dos jogos de Danny foram a causa desse comportamento hediondo, pois ele não conseguia diferenciar o que era real e o que era falso. Porém, eu discordo dessa argumentação e até certo ponto, pois infelizmente não tem como saber se isso realmente influenciou no seu caso. Mas é importante destacar que ele estava em um período delicado de depressão na sua vida, onde ele simplesmente não poderia mais praticar esportes e não conseguia nem andar direito por um ano. E isso obviamente foi agravado por um vício em jogos, onde ele decidiu matar seus pais por um ataque de fúria quando Mark escondeu seu jogo no cofre. Sendo assim, acredito que talvez não fosse o jogo em si, mas sim o vício que poderia ter sido em qualquer outro jogo viciante. E por mais que seu pai tenha o perdoado, nada do que Danny fizer será capaz de consertar o seu erro, pois diferente de seus jogos, na vida real não é possível recomeçar outra fase do zero.